A gente sabe que milhões de brasileiros dependem de auxílios do governo para sobreviver. Mas e se essa dependência não for um mero acaso? E se for, na verdade, um sistema? Nesta análise, vamos mergulhar numa visão bem crítica que sugere que o bem-estar social no Brasil pode estar, na verdade, alimentando um ciclo vicioso. Bom, vamos direto ao ponto central. A análise toda parte de um grande paradoxo. O Brasil é um país com potencial imenso, certo? Então, por que a dependência do Estado é um fenômeno tão, mas tão espalhado por aqui? Essa é a grande questão que guia toda essa discussão. A fonte que estamos analisando aponta para respostas que são tanto estruturais quanto, digamos, políticas. Mas, antes de investigar o porquê, vamos primeiro entender a dimensão real do problema. E para a gente ter uma noção da escala, a fonte apresenta um número projetado que é chocante. Segundo os dados, a projeção para dezembro de 2025 era de que quase 49 milhões de pessoas estariam vivendo de transferências do governo. 49 milhões! Para se ter uma ideia, isso é uma fatia gigantesca da população brasileira. Ok, agora vamos entrar no primeiro grande argumento da análise. A ideia de que existe um sistema de desincentivos, ou seja, um ambiente econômico que, na prática, desestimula ativamente a busca pela autossuficiência. E como isso aconteceria na prática? Bom, a fonte detalha esses obstáculos aqui. Uma burocracia que sufoca, impostos altíssimos, um mercado de trabalho formal todo engessado e o custo e o risco enormes de tentar abrir uma empresa. Basicamente, um campo minado para quem quer crescer por conta própria. E aí o ponto crucial da análise é este aqui. O sistema funcionaria numa lógica invertida. Quem tenta crescer é, de certa forma, punido, já quem depende do governo é recompensado. É uma inversão de incentivos que acaba moldando o comportamento de muita gente. E essa citação, retirada da fonte, tenta capturar a mensagem silenciosa que esse sistema estaria enviando. É um recado que, segundo o argumento, coloca a segurança da dependência acima do risco e da possível recompensa do crescimento. Agora, vamos virar a chave e olhar pela perspectiva do indivíduo. A análise argumenta que, dentro de um sistema como esse, escolher receber um auxílio em vez de aceitar um trabalho precário pode ser uma decisão perfeitamente racional. Essa pergunta aqui é provocadora, né? Ela desafia aquela narrativa mais comum de preguiça. A fonte propõe que a gente examine essa escolha não como um defeito de caráter, mas como uma consequência lógica, quase matemática, das opções que estão na mesa. Agora, olha só que interessante essa comparação. De um lado, o emprego formal, salário baixo, cheio de impostos, com custos de transporte, alimentação e uma estabilidade bem precária. Do outro, um auxílio, renda garantida, estável, com esforço e custos mínimos. A análise usa essa tabela para mostrar por que, no fim das contas, a segunda opção pode parecer muito mais vantajosa. E isso, claro, teria consequências que dá para medir. A fonte até cita um estudo da FGV com projeções para 2025 que quantifica esse efeito, uma possível redução de até 13% na busca por emprego formal entre os jovens do Norte e do Nordeste. Certo, agora a gente entra no que talvez seja o coração do argumento da fonte, as supostas motivações políticas que estariam por trás de um sistema que, segundo eles, incentiva a dependência. E aqui está a tese central, dita de forma bem direta. A ideia de que o objetivo real dos programas sociais não seria erradicar a pobreza de vez. Seria, na verdade, gerenciar a pobreza, usá-la como uma ferramenta para obter e, principalmente, manter o poder político. E este slide desenha o processo em 3 passos bem simples, de acordo com a análise. Primeiro, criar a dependência. Segundo, garantir a fidelidade política por meio dessa dependência. E, por fim, controlar o voto. Uma lógica de poder bem clara e direta. Para ilustrar isso, a fonte traz um exemplo regional bem forte. No Maranhão, os dados projetados para 2025 apontavam para 1,2 milhão de famílias no Bolsa Família, quase o dobro dos 650 mil empregos formais. É uma diferença brutal que a análise não vê como coincidência, mas sim como projeto. Vamos então avançar para entender como esse sistema conseguiria se perpetuar. A fonte descreve um ciclo vicioso que não só mantém as pessoas vulneráveis, mas que também se retroalimenta o tempo todo. E este esquema aqui é brilhante para ilustrar os 6 passos desse ciclo. Começa com o Estado criando as dificuldades, depois ele mesmo aparece como o salvador. Isso gera dependência, que vira capital político. Quem tenta sair do ciclo é sufocado pelo sistema,
E o resultado? A base de eleitores vulneráveis continua ali, intacta. O resultado de longo prazo de tudo isso, segundo o texto, é o que se define aqui como a cultura da escassez. É uma crença coletiva que é reforçada pelo discurso político de que não adianta se esforçar, de que a prosperidade individual é impossível sem o Estado. E isso, claro, só reforça ainda mais o ciclo. Tá, mas então, qual seria a saída para esse cenário todo? A parte final da análise foca numa proposta de libertação, só que ela vem com uma direção bem específica e que não parte do governo. E o ponto fundamental é esse: a solução proposta não viria do Estado, porque, segundo o argumento, é ele quem se beneficia do problema. A responsabilidade pela mudança é, portanto, totalmente transferida para o indivíduo. E este seria o caminho segundo a fonte. Um conjunto de ações que são estritamente individuais. Vai desde educação financeira para saber gerir o pouco que se tem, até a disciplina para construir algo, passando pelo empreendedorismo. Mas o ponto principal para essa análise é uma virada de chave na mentalidade, abandonar uma posição de vítima para buscar o fortalecimento pessoal. E a gente termina com essa citação da fonte, que é bem provocadora e resume toda a filosofia por trás da análise. É uma mensagem que coloca o poder da ação individual de frente com as forças de uma dependência estrutural e que deixa no ar uma reflexão final. De quem é, afinal, a verdadeira responsabilidade pela mudança?